Fala, fiel torcida! O Corinthians ganhou mais uma partida. Agora já são 3 jogos pelo Campeonato Paulista, 3 vitórias, 100% de aproveitamento e a vítima da vez foi o Água Santa. Você acompanha agora aqui na Rádio Coringão a análise fiel de Corinthians 2, Água Santa 1. Antes de falar do jogo, você já sabe, deixa o seu like nesse vídeo, compartilha esse conteúdo, se inscreve no canal da Rádio Coringão, acompanha a gente nas redes sociais, ative o sininho de notificações para você não ficar por fora de nada, ficar por dentro de tudo que acontece no Corinthians e não perder nenhuma notícia. Bom, eu fiz este jogo direto da cabine na Neoquímica Arena, estava de comentarista na transmissão da Rádio Coringão e quem acompanhou a transmissão me ouviu falar bastante ao longo do jogo, fazer a análise, e aí eu vou trazer um resumo aqui para quem não pôde acompanhar. Enfim, o Corinthians continuou ali com o seu rodízio de jogadores, a comissão técnica está fazendo esse processo nesse começo de temporada, de ir dando minutagem a todos os jogadores, então faz esse rodízio, permite que todo mundo tenha um pouquinho ali de chances, claro, quem tá ali com condições físicas de jogar, a gente ainda não viu nem o Maicon, nem o Garro, nem o Hugo, cada um ali com uma situação específica, mas os jogadores que estão à disposição, o Corinthians está tentando ir colocando ao longo aí desses 3 jogos em campo para dar essa minutagem, para dar essa rodagem para o elenco e para fortalecer, né, o elenco para essa temporada que vai ser bem cumprida. O Corinthians vai disputar todas as competições aí possíveis, então precisa que esse elenco esteja preparado para isso. Para o jogo do Água Santa, foi o time reserva mesmo, dos jogadores que saíram jogando, acho que somente o Coronado e o Alex Santana talvez ali estejam correndo por fora para brigar por uma vaga no time titular. O Coronado, enquanto o Garro não volta, né, se bem que ele já deve estar à disposição no jogo contra o São Paulo, mas Coronado é a opção imediata, a ausência do Garro, mas acho que o Coronado está aproveitando esse começo de campeonato para meio que apresentar um cartão ali de visitas e brigar, por que não, com o Garro por uma vaga no time titular, ou jogar junto, dependendo do adversário, mas o fato é que ele está aproveitando as oportunidades que ele tem tido. O Corinthians foi a campo com Matheus Donelli, que estava com a faixa de capitão. Acho que essa faixa foi dada a ele por ser o jogador ali entre os 11 com mais tempo de casa. Não sei, tô deduzindo isso, né? Tô pensando que tenha sido por esse motivo. Então, o Donelli no gol, lado direito, lateral direito, o Léo Maná, no lateral esquerdo, o Hugo, a dupla de zaga, uma dupla de zaga inédita, João Pedro Tchoca, que já tinha feito um jogo, e o Félix Torres, que fez o seu primeiro jogo na temporada de 2025, no meio de campo, o José Martins, o Alex Santana e o Charles. Achei que o Charles foi o que mais destoou ali, que mais teve problemas ao longo do jogo, o Coronado no meio de campo e o Thales Magno e o Pedro Raul no comando de ataque. O Corinthians começou o jogo ficando mais com a bola, mas sem ainda exercer uma pressão sobre o Água Santa, e abriu o placar muito cedo. Com 8 minutos o Corinthians já estava ganhando de 1-0. O gol saiu a partir de uma cobrança de escanteio do Igor Coronado. A bola desviou num jogador do Água Santa e permitiu que o Alex Santana, que estava adiantado, ficasse em condições de fazer o gol. O gol foi no campo, a bandeirinha, né, levantou a bandeira de impedimento, mas o VAR validou o gol por conta desse desvio. 1-0 pro Corinthians, 8 minutos de jogo, ainda a gente não tinha entendido direito como os dois times iriam se comportar dentro de campo. O Corinthians abriu o placar muito cedo, e foi muito bom o Corinthians fazer isso, porque o Água Santa tem sido um time que tem demonstrado essa fragilidade no começo dos jogos. Ele toma gols muito cedo e depois não consegue se recuperar. E o Corinthians conseguiu abrir o placar, não porque estava exercendo uma pressão, criando chances claras de gol, mas porque aproveitou ali na bola parada, e isso é muito importante, né? Porque antes o Corinthians tinha chances de bola parada, de alçar a bola na área,
e não saía nada. E aí o Corinthians está conseguindo aproveitar essas bolas paradas e fazer gols. Isso é muito importante. Bola parada, às vezes, num jogo faz toda a diferença, porque o time não consegue entrar na área do adversário, o time não consegue filtrar, e aí numa bola parada consegue ali levar perigo. O Corinthians abriu o placar aos 8 minutos, um pouco depois já fez o segundo gol, novamente de uma bola parada, agora uma cobrança de falta, de novo o Igor Coronado, dessa vez quem fez o gol foi o Pedro Tchoca, seu primeiro gol no profissional. O gol do Alex Santana também foi o primeiro gol dele com a camisa do Corinthians. O do Tchoca foi o primeiro gol no profissional, 2 estreantes ali da noite, em questão de fazerem gols. E é muito legal porque o Pedro Tchoca tava muito emocionado por ser ali, né, o filho do terrão, vestindo a camisa do time principal e fazendo seu primeiro gol. E o Alex Santana, que já na apresentação dele tinha declarado ali o seu amor, falado que o Corinthians era o time do coração, foi uma entrevista coletiva bem emocionante ao lado do pai dele. Para ele também foi muito significativo fazer esse primeiro gol. Bom, o Corinthians, depois que fez esses 2 gols, não precisou, né, nem exercer, ter esse volume de jogo, porque sem esse volume de jogo já tava com 2-0. Achei que ele baixou muito um ritmo que já não estava acelerado, permitiu que o Água Santa ficasse com a bola, e nessas oportunidades ali do Água Santa estar mais com a bola, eles conseguiram fazer uma jogada que, para mim, o Charles abandonou a marcação do jogador do Água Santa, permitiu que ele recebesse a bola livre e arrastasse um pouquinho para fazer a finalização de fora da área. Quando o Charles foi tentar diminuir o espaço, já estava atrasado, o jogador do Água Santa já tinha feito a finalização e o Matheus Onelli não conseguiu chegar na bola. O Água Santa diminuiu o placar, mas também não era que o Água Santa estava levando muito perigo, mas teve essa bobeada ali de marcação na entrada da área e o Água Santa conseguiu fazer o seu gol. Um primeiro tempo aí ficou morno, não teve grandes chances depois desses 3 gols, o Corinthians ficando mais com a bola, mas sem conseguir infiltrar. O Corinthians tentando ali na movimentação, principalmente do Igor Coronado e do Thales, abrir a marcação do Água Santa. O meio ali da área, a entrada da área pelo meio estava bem congestionada, estava sobrando bastante espaço do lado esquerdo, era assim, uma avenida mesmo que tinha ali. Muitas vezes o Igor Coronado caía por aquele lado e quando o Igor Coronado pegava a bola, ele geralmente criava situações assim mais perigosas. Mas às vezes o Igor Coronado estava mais pro meio e aí o Hugo, por exemplo, não passa muito do meio de campo, ele não avança tanto ou ele não chega à linha de fundo tanto para fazer o cruzamento, para dar essa opção de profundidade. Então era um espaço ali que o Corinthians não conseguiu aproveitar no primeiro tempo, tinha bastante espaço ali, o Corinthians não conseguiu aproveitar. Foi pro intervalo ganhando de 2-1, voltou pro segundo tempo já com alterações de cara. O Coronado não voltou e nem o Alex Santana, acredito que já pensando pro jogo contra o São Paulo. Entraram no lugar deles o Memphis Depay e o Rian. E aí o Corinthians começou num outro ritmo. Começou o segundo tempo assim, tentando se impor mais, tentando criar mais chances, tentando se apresentar mais na área adversária, conseguindo. Achei que o Corinthians se compactou mais, os jogadores ficaram mais próximos, o que dava a possibilidade ali de trocas de passe, né, de maneira mais rápida, mais efetiva, porque quando você troca passes no espaço mais curto, a chance de você errar o passe é menor, e aí o Corinthians foi conseguindo ali ameaçar. No segundo tempo, o destaque da partida foi o goleiro do Água Santa. O Corinthians logo de cara já teve chance com o Memphis Depay, aí o Memphis teve chance de 2 faltas ali bater, mas ele bateu na barreira, mas o Memphis teve uma chance claríssima que ele cabeceou, o goleiro defendeu, ele ficou assim muito bravo, tirou a faixa da cabeça, ficou assim bem irritado por não ter acertado. Corinthians com mais volume de jogo no segundo tempo, conseguiu criar situações ali de perigo. Daí depois, aos 20 minutos, o Hugo saiu para a entrada do Palácios voltando aí depois de 1 ano sem jogar, conseguiu retomar, e a gente espera aí que ele não tenha problemas ao longo da temporada, porque acho que ele vai ser bastante útil. Aos 28 minutos, o Ramon tirou o Charles para colocar o Carrilho, e aí é muito, muito diferente a qualidade dos jogadores, a maneira como eles se portam dentro de campo. O Carrilho, ele dá muita opção, né? Ele se apresenta muito pro jogo, e o Charles ainda
Ano passado ele teve uns 2, 3 jogos muito bons, mas ele não consegue ter essa sequência. É começo de temporada ainda, mas para mim ele falhou na marcação do jogo do Água Santa e ainda não conseguiu demonstrar um futebol mais consistente. Corinthians criando mais chances, o Água Santa algumas vezes ficou com a bola, mas no segundo tempo o Corinthians conseguiu ser mais agressivo. Mesmo assim, ainda teve um momento ali que o Corinthians puxou o freio de mão, entregou um pouco a bola pro Água Santa. A gente quer acreditar, né, que isso seja também parte de um... que seja intencional, assim, sabe? De, tipo, vamos dar uma amenizada, uma administrada aqui mesmo dentro de campo, porque não tá um jogo difícil, mas eu acho perigoso. Eu não gosto de placar por 2-1, acho muito perigoso, porque o time que tá ganhando muitas vezes, ele se distrai, né? Ele baixa muita guarda. O outro time, numa bola bandida, pode empatar o jogo, mas o Corinthians conseguiu segurar ali. Deu tempo ainda da entrada do Yuri Alberto, que entrou aos 40 minutos. Logo depois, o Pedro Raul perdeu um gol de frente, recebeu um cruzamento do Diego Palacios, que foi até a linha de fundo, deu essa opção de profundidade que o Hugo não conseguiu dar enquanto ele esteve em campo, cruzou para dentro da área e o Pedro Raul bateu ali em cima do goleiro, né? Foi uma boa defesa do goleiro, mas acho que ele bateu também ali em cima, permitindo essa defesa. E aí ele saiu, a torcida chiana já tava chamando o Yuri, ele perde esse gol, ele sai aos 40 minutos para a entrada do Yuri Alberto. O Corinthians ainda teve chance até o final do jogo, mas não conseguiu ampliar o placar muito em função da noite inspirada do goleiro do Água Santa, que vinha aí de uma goleada, né? Tomou 6 gols contra o Mirassol, então ele, acho que falou, hoje não, hoje eu tenho que fechar esse gol, porque a gente não pode tomar mais uma goleada. Conseguiu, de fato, fechar o gol ali e não permitir que o Corinthians fizesse um placar mais elástico. Mas o Corinthians fez o mais importante, que era ganhar o jogo, dar minutagem para os seus jogadores e chegar tranquilo para o jogo contra o São Paulo. Porque agora, nesse começo de temporada, o primeiro grande desafio do Corinthians. E ontem o Bismarck Rodrigues, o nosso repórter, trouxe essa informação, né, que o planejamento do Corinthians claramente era rodar o elenco nesses primeiros 3 jogos para chegar com força máxima contra o São Paulo, depois continuar rodando o elenco. Aí tem um clássico contra o Palmeiras, que também a intenção é ter força máxima, focando principalmente nos jogos de pré-Libertadores que vão acontecer em fevereiro. Então, acho que o Ramon Dias e o Emiliano estão conseguindo fazer muito bem esse planejamento aí junto ao elenco, a distribuição dos jogadores, a minutagem dos jogadores. Acho que está sendo feito de forma bem estratégica e o Corinthians chega forte para esse jogo contra o São Paulo. Inclusive, teremos um final de semana com rodada dupla de Majestoso. No sábado a gente tem a final da Copa São Paulo Júnior, que o Corinthians se classificou ontem também contra o Grêmio, vai enfrentar o São Paulo no sábado, e no domingo temos o Majestoso do Profissional. E claro, você vai acompanhar tudo isso aqui na Rádio Coringão. Esperamos que o Corinthians mantenha essa sequência invicta. Já são 10 jogos sem perder, a gente continua contando, porque é uma marca importantíssima que não acontecia desde 2001. É isso, fiel torcida. Até a próxima e vai, Corinthians!